Passo número 3, em direção à riqueza. Autossugestão. Para resultados assombrosos, faça com que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoie-a com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que alcançam a mente através dos 5 sentidos. Em outras palavras, autossugestão é a sugestão a si mesmo. É o instrumento de comunicações entre a parte da mente em que tem lugar o pensamento consciente e a que serve como ponto de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, sejam pensamentos negativos ou positivos, não importa, o princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente, influenciando-o com tais pensamentos. A natureza fez o homem de tal modo que ele tem controle absoluto sobre o material que lhe chega ao subconsciente, através dos 5 sentidos, embora isso não seja uma afirmação de que o homem exerce sempre esse controle. Na grande maioria dos casos, ele não o exerce, o que explica por que tantas pessoas atravessam a vida na maior pobreza. Lembre-se de que foi dito sobre o subconsciente, que parece um pedaço fértil de jardim, no qual as ervas daninhas crescerão em abundância, se sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. A autossugestão é um instrumento de controle através do qual o indivíduo pode alimentar voluntariamente o subconsciente com o pensamento de natureza criadora ou então, por negligência, permitir que o pensamento destrutivo chegue ao rico jardim da mente. O poder monetário da emoção. Você recebeu instruções no último dos 6 passos descritos no capítulo sobre desejo, no sentido de ter em voz alta, de ler em voz alta 2 vezes por dia sua declaração por escrito, do desejo por dinheiro e ver-se e sentir-se desde já de posse dele. Seguindo as instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao subconsciente no espírito de fé absoluta. Pela repetição do processo, você cria voluntariamente hábito de pensar favorável ao esforço de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte aos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, leia-os com atenção novamente antes de prosseguir. Depois, ao chegar nesse ponto, leia com cuidado as 4 instruções para a organização do grupo da mente superior, descrito no capítulo sobre planejamento organizado. Comparando-os essas 2 espécies de instruções com o que foi dito sobre autossugestão, você, é claro, verá que as instruções envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. Lembre-se, pois, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, através do qual estará tentando desenvolver uma consciência do dinheiro, que a simples leitura das palavras não tem importância, a não ser que sejam conjugadas a emoção ou sentimento. Esse fato é de tal importância que permite repetição em quase todos os capítulos, uma vez que a falta de compreensão disso é a razão principal de que a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não conseguiram resultados satisfatórios. Palavras simples despidas de emoção não têm influência sobre o subconsciente. Você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos e palavras ditas que têm de ser emocionalizadas com fé. Não desanime se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer. Lembre-se de que não existe a possibilidade de obter algo de graça. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente, persistência eterna, ao aplicar os princípios aqui descritos. Você simplesmente não pode desenvolver a desejada capacidade por um preço mais baixo. Você
Somente deve decidir se a recompensa pelo qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá em grande parte da sua capacidade de concentrar-se num dado desejo até que ele se torne obsessão ardente. Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir as instruções relativas aos 6 passos descritos no segundo capítulo, ser-lhe-á necessário usar o princípio da concentração. Permita-nos oferecer aqui sugestão para o uso efetivo da concentração. Quando você começar a seguir o princípio dos 6 passos, que lhe indica fixar na mente a quantia exata de dinheiro que deseja, fique com os pensamentos nessa quantia de dinheiro por concentração ou fixação da atenção com os olhos fechados, até conseguir ver realmente o aparecimento físico do dinheiro. Faça-o ao menos uma vez por dia. Ao fazer este exercício, siga as instruções dadas no capítulo da fé e veja se realmente de posse do dinheiro. Eis um fato muito significativo. O subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de absoluta fé e age de acordo com essas ordens, embora elas muitas vezes tenham de ser apresentadas e reapresentadas pela repetição antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo a declaração anterior, considera a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo para o subconsciente, fazendo-o crer porque você o crê, que você precisa de ter a quantidade de dinheiro visualizada, que esse dinheiro já está à sua espera, que o subconsciente deve fornecer-lhe planos para a aquisição do dinheiro que é seu. Passe à sua imaginação o pensamento sugerido no parágrafo anterior e veja se o que sua imaginação pode ou ia fazer para criar planos práticos de acumulação de dinheiro através da transmutação do seu desejo. A inspiração será seu guia. Não espere por um plano definido através do qual você pretende traçar serviço ou mercadoria pelo dinheiro visualizado. Comece logo a ver-se de posse do dinheiro, exigindo-se e esperando nesse meio tempo que o subconsciente lhe forneça o plano ou os planos de que necessita. Esteja alerta, pois assim que os planos aparecerem, você deve pô-los em ação imediatamente. Eles aparecerão de certo como um relâmpago em sua mente, através do sexto sentido, sob a forma de inspiração. Trate-se com respeito e comece a agir assim que a receber. No quarto dos 6 passos, sua instrução foi o seguinte: crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já a pôr um plano em ação. Siga essas instruções da maneira pelo qual vem descrito no parágrafo anterior. Não confie na razão ao criar o seu plano de acumulação de dinheiro pela transformação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e se você depender totalmente dela para servir, poderá desapontá-lo. Ao visualizar o dinheiro que pretende acumular, com os olhos fechados, veja se prestando serviço ou entregando a mercadoria que deseja dar em troca desse dinheiro. Isto é importante. Agora, o seu subconsciente começa a trabalhar. As instruções dadas em relação aos 6 passos no segundo capítulo serão agora resumidas e combinadas com os princípios de que trata o presente capítulo, como se segue. 1. Vá a algum lugar tranquilo, de preferência a cama à noite, onde não será perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras a declaração escrita na quantidade de dinheiro que pretende acumular, o limite de tempo para a sua acumulação e uma descrição do serviço ou mercadoria que deseja dar em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja-se já de posse do dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular $50 mil até 1º de janeiro, daqui a 5 anos que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro, na quantidade de vendedor.
Sua declaração escrita de propósito deve ser assim: a 1º de janeiro de 1900 terei em meu poder $50.000, que me chegarão em várias quantias, de tempo a tempo nesse ínterim. Em troca, darei o serviço mais eficiente de que sou capaz na maior quantidade possível e a melhor qualidade possível como vendedor. Descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Tão forte é a minha fé que vejo esse dinheiro diante dos meus olhos agora. Posso tocá-lo com as mãos. Está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção em que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca. Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei o plano quando o tiver recebido. 2. Repita o programa noite e dia até poder ver em sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. 3. Coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la noite e dia e leia antes de dormir, assim como ao levantar até decorá-la. Lembre-se, ao seguir estas instruções, que você está aplicando o princípio da autossugestão com o propósito de dar ordem ao subconsciente. Lembre-se também que seu subconsciente agirá de acordo com essas instruções, se forem emocionalizadas e dadas com sentimento. A fé é a emoção mais forte e mais produtiva que existe. Siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Essas instruções podem parecer a princípio abstratas. Não se perturbe nem se preocupe com isso. Siga-as, por mais abstratas e pouco práticas lhe possam parecer no início. Logo virá o tempo, se você fizer como lhe foi ensinado em espírito e nas ações, em que todo o universo de poder se revelará aos seus olhos. Você é o senhor do seu destino, porque você é senhor do seu destino. Ceticismo em relação a todas as ideias novas e características de todos os seres humanos. Mas se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que por sua vez se cristalizará em fé absoluta. Muitos filósofos afirmam que o homem é senhor do seu destino terreno, mas a maioria deixou de dizer por que é senhor. A razão pelo qual o homem é senhor de seu estado terreno e especialmente seu estado financeiro está perfeitamente explicado nesse capítulo. O homem pode se tornar senhor de si mesmo e do ambiente que o cerca, porque tem o poder de influir sobre o subconsciente. A verdadeira façanha de transmutar desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como instrumento pelo qual se pode alcançar e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são meros instrumentos com os quais se aplica a autossugestão. Conserve-se esse pensamento em mente e você estará sempre consciente do papel importante que o princípio da autossugestão desempenha nos seus esforços de acumular dinheiro, pelo método descrito neste livro. Depois que tiver lido o livro inteiro, volte a esse capítulo seguindo em espírito em ação a seguinte instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta, todas as noites, até convencer-se completamente de que o princípio da autossugestão é sólido, capaz de conseguir-lhe tudo o que lhe foi exigido. Ao ler, sublinhe com um lápis todas as sentenças que o impressionaram favoravelmente. Pontos a fixar. Você tem um sexto sentido, mas bastam-lhe os 5 sentidos comuns para controlar os pensamentos que chegam ao seu subconsciente. Feito isso, o impulso subconsciente em direção à prosperidade não deixa lugar para a pobreza. Quando as emoções o ajudarem realmente a ver-se e sentir-se o dinheiro nas mãos, este pode lhe chegar de fontes nunca antes possíveis. Fixe uma quantia definida como objetivo e que seja bem grande. Fixe também um limite de tempo. Quando o subconsciente lhe der um plano, comece imediatamente a trabalhá-lo.
A inspiração é preciosa e deve ser usada de pronto. Esperar pelo tempo certo poderá derrotá-lo. 3 processos simples fazem no Senhor da autossugestão. Siga as instruções ao pé da letra e será senhor do seu destino. Toda a adversidade traz consigo a semente de um benefício maior.